Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Você, querido irmão, que vai ouvir áudios, que está ouvindo áudios aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, aqui é o Fernando Pereira Batista. Quero mandar a paz e graça a todos os queridos irmãos, aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Que Deus abençoe vocês mais e mais. E nós estamos aqui com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Essa série ela está sendo muito importante para nós entender as Escrituras, a cópia de João Ferreira de Almeida, já interpretada. A Bíblia é um conjunto de livros que chegou no português Brasil e a mesma já chegou já interpretada. Eu quero falar aos queridos irmãos aqui que nós lemos a Bíblia com entendimento e que esse conhecimento nós estamos passando para os filhos e filhas de Deus. E nós pregamos esse evangelho da graça para libertar os filhos e as filhas de Deus de dentro das religiões, dos ensinamentos errados, dos ensinamentos que não estão aqui nas Escrituras. Aqui nós respeitamos a fé de cada pessoa, o seu credo religioso, mas nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nós analisamos as Escrituras, acreditamos nos dons espirituais, acreditamos sim, eu acredito, porque Deus dá o dom da palavra, do conhecimento, e nós estamos aqui como instrumento de Deus para levar esse conhecimento aqui pelas plataformas digitais, para que você entenda que a Bíblia ela não carece de um intérprete, de um homem para interpretá-la a mesma, porque a mesma ela já veio pronta. E é uma história, como o apóstolo Paulo disse, escrevendo à igreja de Éfeso, que foi para mostrar o que o nosso Altíssimo fez com eles lá naquele tempo, para mostrar aos séculos futuros que viria, que eles foram salvos pela graça, que eles foram salvos dos delitos, dos pecados, e ficou de exemplo para nós. Então nós aqui vamos continuar com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, nós estamos no capítulo 6, daqui para frente você vai entender a Bíblia como você nunca entendeu. Você vai entender a Bíblia de uma forma, você está aprendendo de uma forma simbólica, profética, literal, profética e simbólica, sabendo o que é símbolos, o que é profecias, né? O que é literal. E aí você vai aprender as Escrituras como você nunca aprendeu. Então aqui eu quero expressar aqui a minha gratidão aos irmãos inscritos nesse canal. Quero mandar paz e graça também aos queridos irmãos dos grupos ali no Facebook, o grupo do Evangelho Eterno, o grupo da Graça de Jesus, o grupo dos irmãos em Yahushua, os irmãos em Yahushua, ao nosso querido irmão Mário, que é o administrador. Que Deus abençoe vocês mais e mais com todas as sortes de bênção. E eu quero dizer que a mensagem da graça, não eu, mas a mensagem da graça, ela diz que nós já estamos salvos. Ela diz que nós não temos mais pecados, porque o pecado foi tirado. A graça de Deus diz que nós não somos mais pecadores, que nós agora erramos na nossa carne, na nossa natureza adâmica, na nossa carne que veio com defeito de fabricação. E aqui nós não trazemos falsas esperanças, também não colocamos medo nos filhos e nas filhas de Deus. Aqui nós trazemos a palavra interpretada, trazemos a palavra de coragem, a palavra que você somente reina em vida. Por mais que você esteja na República, que nós estamos dentro da República com a nossa carne, mas espiritualmente nós reinamos já em vida, já estamos
no novo céu e já estamos na nova terra, porque o Criador já nos colocou na nova aliança. Ele já nos colocou na nova aliança. Fazendo aquele resumo rápido do capítulo que li, capítulo 6, até o versículo de número 9, do 9, que nós falamos no outro áudio, você pode estar aí ouvindo os outros áudios, tem outros áudios aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, né? Tem muitos áudios aí do Flávio Joséfo, tem o que significa vir nas nuvens do céu, tem vários vídeos aí e tem sido assim uma bênção. E fazendo aquele resumo, eu falei para vocês que as almas que estavam debaixo do altar, elas estavam conscientes, estavam vivas. Ali não eram almas que já tinham sido mortas biologicamente, que já estavam mortas, mas a visão foi mostrada a João que as almas estavam vivas. O que é almas? Vidas no corpo, consciência, sentimento. Isso eu falei para vocês. Falei alguns capítulos aqui que não existe a imortalidade da alma. O que existe em nós, meus queridos irmãos, em graça, é o homem interior, o homem que é eterno, que é os nossos espíritos, que é aquilo que acreditamos em Deus, que é aquilo que nós recebemos, que é o próprio Deus. Então nós aqui não forçamos a interpretação. Falei que as almas que estavam debaixo do altar, que clamavam, que o João viu no passado, eles estavam vivos. É tanto que foi dado vestes brancas para eles. Então aqui não tem nenhuma contradição, é só nós ler com entendimento, igual eu falei. Tem muitos aqui no canal, tem muitos aqui nas plataformas digitais, no YouTube, ensinando o Apocalipse, na série do Apocalipse, ensinando que realmente só no literal. E aí é que está o grande erro, porque aí as pessoas ficam confundidas, acham que a Bíblia está adulterada, acham que a Bíblia foi inventada. A Bíblia, a história dela é genuína. Os nomes podem estar mudados, porque é o português Brasil, mas a Bíblia, a história dela é genuína e nós cremos. Então não tem como dar vestes físicas de pano para almas invisíveis, não tem como, meus amados. E quando eles leem a Bíblia de uma forma somente literal, essa passagem aqui, ela parece que há almas penadas que estão perdidas aí no mundo, né, vagando sem direção, mas não é isso que João viu na visão. João viu aqueles, né, que vieram da grande tribulação, estavam debaixo do altar, estavam ali passando dificuldade na grande tribulação profetizada pelo Salvador no capítulo 24 de Mateus, e eles estavam pedindo vingança, né? Nós vemos aqui que eles estão pedindo vingança do Altíssimo, mas ali eles estavam vivos. Eles não tinham sido mortos biologicamente, porque foi dado, versículo 11, vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda mais um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 6 e versículo 11. Até que também completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Olha o passado, você entende aqui, meu amado? Passado aqui da história. Então isso aqui é muito relevante, que iam ser mortos ainda. Espírito, o que eu sei, é invisível. Espírito, como o Salvador disse a Tomé, olha Tomé, minhas mãos, depois da ressurreição, ele disse, espírito não tem carne e osso e sangue, toque aqui. Então aqui mostra que realmente, meus amados irmãos, tem esses líderes que estão ensinando aí, que estão pregando há muito tempo, e eles estão totalmente equivocados nas suas doutrinas, dizendo que existe a imortalidade da alma, porque o livro do Apocalipse foi falado que as almas estavam clamando debaixo do altar pedindo vingança, mas eles não estavam mortos fisicamente.
Eles estavam ainda em vidas. Vocês entenderam, meus irmãos? Aí eu coloquei aí para você ver, aí na capa da série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Aí nós temos aí as estrelas, que você está vendo as estrelas que eu coloquei o desenho caindo. Você está vendo aí o sol vermelho. Eu coloquei para nós entender mais a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, o sol como sangue. Nós estamos vendo a lua, né? A lua, aliás, nós estamos vendo aí a lua como sangue, desculpe aqui, a lua como sangue, o sol preto aí como saco de silício, como vamos ler agora. E você vê que eu coloquei uma foto aí de uma rachadura, que é tremor de terra, falando fisicamente, literalmente, para nós entender. Você olha bem esses desenhos aí e você medite. Pense com você, na sua mente, na sua consciência. Vamos fazer igual os bereanos, os crentes de Bereia, que eles tudo prestavam atenção. E aqui nós, no canal Yahushua Reina para Sempre, você pode comentar, né, as dúvidas, você pode entrar e comentar. Fica à vontade, meus queridos irmãos. Só não podemos partir para o pessoal, mas comentar nós podemos, para nós aprender uns com os outros. Então você vê aí esses desenhos que nós olhamos hoje, eles são literais. Uma rachadura na terra, nós vê o sol fisicamente hoje, nós vê a lua fisicamente hoje, e nós vê esses símbolos, essas simbologias que nós vamos falar hoje um pouquinho aqui para nós entender, né? Então, você preste bem atenção, meus amados queridos irmãos, que você vai entender, ler a Bíblia agora de uma forma simbólica e também literal e profética. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 6, e versículo de número 12. Apocalipse, a revelação que João recebe na ilha de Patmos, capítulo 6 e versículo 12, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, ponto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Eu quero que você preste bem atenção, meu amado. Eu coloquei aí, tá aí na série do Apocalipse, esse desenho, a página aí, esse logotipo. Nós temos aí as estrelas caindo, fisicamente, literalmente falando. Coloquei aí a lua da cor de sangue, o sol com eclipse preto, falando assim, eclipse, e nós vemos a rachadura na terra. Estes são os seres que Deus criou, falando assim, invisíveis. Como é que fala? É a natureza do Criador. Ele é o Criador, ele é soberano, ele é único. E ele sabe que quando ele colocou nós na terra, que nós precisaria, e que também a natureza que ele criou, tudo debaixo dos céus, nos céus invisíveis, no céu embaixo da terra que é visível, e nos céus em cima invisíveis, tronos, anjos, homens, animais, toda a criação pertence a ele. Toda a criação. Aí é que entra agora uma coisa aqui que é simbólica, é uma simbologia. Aqui nós não podemos de forma nenhuma ler aqui no versículo de número 12 com uma forma literal, porque a cópia do Almeida chegou para nós, está isso lá no original, simbólico também, mas João Ferreira de Almeida, ele traz da forma que os hebreus escreveram. Quem que escreveu a Bíblia foi os hebreus, e nas suas línguas eles usavam muitos símbolos
porque era o antigo pacto. No antigo pacto tinha muitos símbolos. Na velha aliança, meus amados, tinha muitos símbolos. Tinham símbolos dos animais, tinham símbolos das águas, tinham símbolos dos mares, tinham símbolos das estrelas. Então, eles têm essa simbologia entre eles no hebraico. Eles têm essa figuras de linguagem. Então vamos lá. Primeiro, para se entender o versículo 12, aqui na série do Apocalipse agora está revelado o mistério, capítulo 6, versículo 12. Primeiro, temos que entender que a cópia do Almeida chegou aqui para nós como figuras de linguagem. Figuras. O que é uma figura de linguagem, Fernando? É você pegar um algo da natureza que Deus criou e fazer uma comparação. Você comparar uma coisa com a outra. O que é uma comparação? É uma vou colocar assim, é uma força de expressão. Um exemplo. É a mesma coisa eu chegar para uma pessoa e falar para ela, você é um leão, mas na realidade, literalmente falando, ele é um leão? Não é um leão. Se chegar para uma pessoa e dizer, uma mulher, você é uma cobra, ela é uma cobra? Não é uma cobra, ela é uma mulher, porém eu usei uma força de expressão. Como tem aí no século XXI, eles dão muito apelido, né? Essa linguagem, português Brasil, coloca apelido nas pessoas, tem muitos apelidos aí que passam o limite, né? Então aqui era linguagem, era figuras que os hebreus usavam. Então aqui nós entramos agora nas simbologias do livro do Apocalipse, que foi também uma visão, e aqui entra as figuras de linguagem. Você entendeu, meu amado? Para depois da figura de linguagem vai entrar agora literal. O que era literal? Que ia acontecer dentro de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. Olha isso aqui como é interessante. E havendo aberto o sexto selo, na visão, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. Você marcou nos outros áudios que eu falei para vocês que a palavra terra é importante nós ter marcado, porque toda a palavra terra aqui, que aparece no livro do Apocalipse, entre os hebreus, a linguagem, as figuras de linguagem dos hebreus, eles usavam a palavra terra, porque era uma terra que Deus habitava, era o lugar que Deus habitava, terra física, falando literalmente. Então era a própria Jerusalém. Nós entramos agora no sexto selo aberto por aquele que venceu, que se revestiu de carne e sangue, para trazer juízo sobre o território de Jerusalém, profetizado, falado pelos profetas. Eles falaram que o fim dos tempos, muitos falaram do fim dos tempos que chegaria. Fim dos tempos na Bíblia não é fim dos tempos para o mundo mundial, para os continentes. Fim do mundo que foi escrito aqui pelos profetas, as profecias. Os profetas são chamados menores, maiores, pelos teólogos aí. Fim dos tempos que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Toda essa palavra fim dos tempos, meu amado, foi para Jerusalém. Fim dos tempos dos hebreus. Fim dos tempos para o território habitado, o mundo velho, a velha aliança. Fim do tempo, fim de uma geração. Você entendeu, meu amado? Então, fim dos tempos na Bíblia não é para o mundo cósmico, falando assim, o mundo mundial, o mundo total. Porque a Bíblia diz que Deus não fez alianças para destruir o mundo físico que ele criou, material. Ele não fez, ele não falou, ele não usou nenhum profeta para falar que ele ia destruir este mundo. Eu falo que ele não usou nenhum profeta, e não usou mesmo. Ele não usou também nenhum anjo invisível para falar
que ele ia destruir esse planeta. Ele também se revestiu de carne e sangue, se manifestou filho aqui na terra. E Yahushua não falou que ia destruir esse mundo. Ele falou que viria uma grande tribulação, princípios de dores viria. Ele falou que viria uma grande tribulação e que viria o Filho do Homem. Ele viria para julgar os hebreus como vingança, uma parósia, uma vinda de juízo sobre um território, sobre uma aliança, que era uma aliança que chamava-se, o apóstolo Paulo disse, de condenação e de morte. O primeiro cavalo foi uma paz que Deus fez dentro de Jerusalém. O segundo cavalo foi fome mesmo, que Flávio Joséfo narra. O terceiro cavalo, o primeiro cavalo, corrigindo aqui, foi o próprio Yahushua. O segundo cavalo foi guerra que Deus permitiu dentro dos muros de Jerusalém. O quarto cavalo, cavalo preto, fome que houve. O quarto cavalo foi a morte espiritual que estava ainda ali no mundo velho. Eles estavam com seus corpos abatidos. Ainda existia a segunda morte, a separação de Deus. 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, o Salvador já tinha morrido. E ele disse aos Coríntios, o último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte de Adão, a morte espiritual. Então aqui nós, para entender que, versículo 12, esse tremor de terra, você está vendo esse tremor de terra? Existe tremor de terra? Hoje existe, meu amado. É a força da natureza. Existe vários terremotos, já existiu vários terremotos, até no Antigo Pacto, fisicamente, literalmente, existiu vários terremotos, sim. Terremotos que houve, fisicamente, o chão tremeu mesmo, o chão tremeu. Mas a figura que é usada aqui no livro do Apocalipse, a visão que é falada, ela não é literal, ela é simbólica. Porque na história que nós vemos de Flávio Joséfo, que nasceu depois da morte do Salvador, 4 anos depois da morte do Salvador, segundo a cronologia, do ano 33 até o ano 37, foi 4 anos depois da morte do Salvador. Ele conta na sua narração que houve algum sinal no céu, a espada ficou sobre Jerusalém, um sinal de nuvem, de uma espada sobre Jerusalém. Isso literalmente falando. Ele conta isso no seu livro, porque foi contemporâneo, ficou durante 1 ano em Jerusalém. Mas ele não narra que houve um terremoto físico mesmo, esse terremoto que acontece no Haiti, que sempre está acontecendo. Não houve, ele não conta que houve esse terremoto físico, que esse poder, essa magnitude do terremoto. Não houve, meu amado. Aqui é simbólico. E ele diz: e havendo aberto o sexto selo, depois que abre o sexto selo, olhei e eis que um grande tremor de terra. Ele está dizendo que aquela terra que estava sobre aquela terra estava a velha aliança. Aquela velha aliança era a lei de Moisés, estava lá. E quando ele abre o sexto selo, essa velha aliança, ela tem que tremer. Ela tem que tremer. A palavra aqui, tem que haver um terremoto. Ele estava mostrando na visão que tinha que tremer para vir o quê? A destruição da velha aliança. Não a destruição daquele território ali, o chão se abrir, os homens descer, morrer fisicamente, não. Ele estava mostrando a visão, o que, meu irmão Fernando? É que a velha aliança tinha que ser destruída com um terremoto. Figuras de linguagem.
E que para destruir aquela velha aliança que era poderosa, que era o ministério de condenação e morte, era o ministério que condenava mesmo, que matava de pedras, que era o ministério que era de Moisés, tinha que haver um terremoto. E na visão de João, ele diz, houve um grande terremoto para quê? Para que o 7º selo viesse. Tinha que tremer a velha aliança. Você está entendendo, meu amado? Lendo a Bíblia de uma forma simbólica. Ele diz, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro. Negro é como um eclipse. Ele está dizendo o quê? Que para nós entender agora, meu amado, vamos para o livro de Gênesis. Olha a linguagem dos hebreus. Olha a linguagem na visão de João. João era um judeu, era um hebreu. Vamos aqui, olha isso aqui, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo de número 16, vamos ver o que diz lá em Gênesis, olha a figura de linguagem, Gênesis capítulo 1, versículo 16, olha o que diz aqui, você pode acompanhar, meu amado. Essa é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Daqui para frente o negócio vai ficar muito maravilhoso, vai ficar muito interessante, você não pode perder. Você não pode perder essa série. Essa série só está apenas começando. Vou falar assim, só está na introdução. Capítulo 1, versículo de número 16. Vamos ver o que diz aqui em Gênesis, no começo, no princípio. Capítulo 1, versículo 16, Deus falou assim. E fez Deus 2 grandes luminares. Isso aqui é literalmente mesmo, isso é literal. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. Note aqui que é muito importante você marcar aí. Eu chamo a sua atenção para você prestar muita atenção. Isso aqui é literalmente mesmo. Este sol aqui literal. Essa lua literal. Essas estrelas literalmente falando. Invisíveis que estão aí que nós vemos com nossos olhos físicos. Que é a criação da terra. Física mesmo. Agora, a leitura judaica, a língua dos judeus, que viria mais tarde, seria um pensamento que eles tinham na cabeça, porque eles eram monoteístas. Eles não eram, eles eram monoteístas. Os judeus, eles tinham aquele cuidado de pai como fala, pai paterno, eles tinham esse cuidado. E aí, essa linguagem aqui, de quem escreveu Gênesis, que ele colocou um para governar o dia e colocou outro para governar a noite e fez as estrelas. Nós conhecemos essa história da criação. Eles levam essa língua dentro deles. Eles levam essa linguagem. Porque se Deus dá poder para o sol dominar o dia, dá poder para o sol dominar o dia, a lua dominar a noite, e Deus estendeu as estrelas, eles tinham na mente que tudo isso foi o Criador que fez. Aí nós vamos agora entender isso quando chega no tempo de Jacó e seus filhos. Olha que tinha na mente de Jacó e sua Jacó, o que tinha na mente dele e na mente da sua esposa? O que tinha na mente deles? Que quando José sonhou, ele já tinha essa figuras de linguagem. Eles, quando José sonha, ele fala que sonha com 11 estrelas. Preste atenção, ele sonha com 11 estrelas. E ele sonha com o sol e com a lua. Quando ele sonha com o sol e com a lua, ele vai e conta aos seus pais. É aquele controle que Deus estava fazendo ali com José no Egito. Nós conhecemos a história para governar.
Eles tinham essa passagem de Gênesis, da criação, eles tinham, meu amado. E aí ele conta, olha, eu sonhei que o sol prostrava perante mim. Eu sonhei, pai, Jacó, que a lua prostrava perante mim e as 11 estrelas. Eu sonhei, pai. Ele falou com Jacó. Eu sonhei que com 11 estrelas que prostravam e o sol e a lua se prostravam perante mim. Eu estava no campo. Aí você pergunta para mim, Fernando, como que você descobre essa leitura de simbologia, de figura de linguagem? É nós lendo, meu amado. E ele agora, o que Jacó tem em sua cabeça? Qual é a língua que está dentro daquela mente de Jacó? Por ele lembrar que Deus fez o sol visível, invisível, a lua invisível para governar o mundo físico, colocou as estrelas no céu. O que Jacó entendeu? Jacó entendeu que Jacó respondeu para ele. Jacó disse: Nossa, José, esse sol aí desceu lá de cima do invisível, se prostrou perante você. A lua também, as estrelas veio lá, esse monte de estrela veio e se prostrou perante você. Ele entendeu isso? É isso que está escrito? Não. Ele disse, ele entendeu. Olha a figura de linguagem de Jacó. Jacó entendeu que ele estava falando, meu amado, que o pai era o sol, que era ele, que a lua era a mãe e que as 11 estrelas eram os irmãos. Então ele disse, então você está dizendo que você, José, vai governar sobre nós. Ele entendeu a criação lá que Deus disse, que Deus colocou a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. E daí para cá, os hebreus tinham essa linguagem, os profetas tinham, o sumo sacerdote tinha, os reis de Israel tinham. Você está entendendo? Essa série do Apocalipse agora está revelado o mistério, meus irmãos. E quando nós voltamos para o livro do Apocalipse, João, ele tem o mesmo pensamento de Jacó. É porque ele é hebreu. Ele é hebreu. E ele conta na visão, ele usa a figura de linguagem do livro do Apocalipse. Que, havendo aberto o certo selo, olhei, eis que houve um grande tremor. Tremor aonde? De terra. Aonde? Na velha aliança, em Jerusalém. Seria a aliança sacudida. Haveria um terremoto sobre aquela aliança para ser destruída. Ele diz, e o sol se tornou-se negro, como saco de silício. O saco de silício, você pode estar entrando aí e ver que é um saco, tipo de que tem um monte de remenda e é bem preto mesmo. Você pode estar entrando e vendo aí no Google. Ele estava dizendo que na visão, na ilha de Patmos, que agora o governo, quem governava Jerusalém? Quem governava Jerusalém? Pense comigo, meu irmão. Vou dar um tempo para você pensar aí. Quem governava Jerusalém durante o tempo da velha aliança? Quem governava? Deus. Jerusalém tinha um governo de Deus. E esse governo, quem governava Jerusalém durante o dia? Deus. Figura de linguagem. Lá de Gênesis. Quem governava Jerusalém durante a noite? Quem? Deus. Deus governava Jerusalém. Você entendeu agora, meu amado? Como isso aqui é importante? O Salvador usou também essa linguagem. Ele usou essa linguagem no capítulo 24 de Mateus, aonde eles lê literalmente. O Salvador usou esta figura de linguagem, mostrando que o sol, a lua, as estrelas
iam perder o seu poder. Mateus capítulo 24. Olha o que o Salvador usa também a figura de linguagem aqui, meus amados irmãos. Mateus capítulo 24. Olha o Salvador usando também a figuras de linguagem. Mas eles querem ler a Bíblia literalmente. Aí eles inventam aquelas... Não sei se isso pode ser chamado de fábula. Eu não sei se pode. Acho que tem que ser chamado de filme, de ficção. Sei lá, não sei. Eles tendem a Bíblia de uma forma literal. E aí eles dizem que Deus vai vir destruir esse mundo físico que vivemos. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 24. Meus amados irmãos, olha só, capítulo 24 e versículo de número 27. Versículo 30, vamos colocar versículo 30 aqui para nós ir para frente. Não, versículo 28, olha só. Olha só, pois onde estiver o cadáver, quem está falando aqui é o Salvador no dia da sua vida. Por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Olha outra figura de linguagem que ele usa aqui também, João Ferreira de Almeida. As pessoas não entendem ler isso aqui. Não consigo entender o que está escrito ali que o Salvador disse. Onde é que estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Ele estava dizendo o quê? Aqui usando figura de linguagem. Chegou aqui na cópia do Almeida. Aonde estavam os hebreus não eleitos, mortos, falando assim. Ele está usando essa figura de linguagem. Ia juntar as águias. Aqui outras palavras, abutres. Aqui a palavra aparece abutres. Seria os hebreus já condenados dentro da terra chamada Jerusalém. E ele usa a expressão águias para mostrar que águias era o exército romano, que era um exército veloz, forte. E ele diz, pois onde estiver o cadáver se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, depois da tribulação, aqui é a vinda do Filho do Homem, depois daqueles dias, o sol, olha só, escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. A potências aqui dos céus é os céus velho, é a velha aliança. Você está entendendo essa série do Apocalipse, lendo a Bíblia agora de uma forma simbólica, meu amado? Então, quando José disse que o sol, a lua ia se prostrar perante ele, ele disse que as estrelas, as 11 estrelas, quem eram as 11 estrelas? Pessoas eleitas, filhos e filhas de Deus. Marque aí, meu amado, sol, governo de Deus durante o dia. Figuras de linguagem. Lua, governo de Deus durante a noite. Marque aí, meu amado. Terceiro, estrelas, pessoas eleitas, salvos, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, de antemão, os eleitos, os hebreus escolhidos que estavam dentro da terra de Jerusalém. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Primeiro, você pode marcar sol aqui no livro do Apocalipse, capítulo 24 de Mateus, versículo de número 28, simbolizava o governo que Deus tinha sobre Jerusalém durante o dia, sol, lua, governo de Deus sobre Jerusalém durante a noite, estrelas que caem do céu. Não é que essas estrelas, meus amados, vão cair do céu, essas invisíveis que a gente vê lá depois do domo, lá no lugar invisível,
que vai cair no final da humanidade, que eles ensinam essa falácia, esse ensinamento cruel. Não, meu amado, é figuras de linguagem, significava pessoas salvas, eleitas. Nós lemos no livro do Apocalipse que ele fala que as 7 estrelas que você viste, João, é o que? É os 7 anjos de cada igreja que está na Ásia Menor. Estrela aqui é pessoas eleitas, salvos, predestinados de antemão. Então nós lemos agora o Apocalipse, Fernando, entendemos. Mas, Fernando, eu nunca entendi isso, nunca me ensinaram isso, nunca me ensinaram a ler a Bíblia de uma forma simbólica, literal, profética. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que muitos não vão acreditar nisso, mas a verdade é essa, a Bíblia já está interpretada. Então, a partir daquele dia do juízo, do grande dia terrível do Senhor, o dia terrível que Deus se manifestava, ali estava dentro de Jerusalém, ali ele se revestiu de carne e sangue, ali ele cumpriu a lei, ali ele curou, ali os profetas foram usados por Deus, ali levantou os reis de Israel, como Davi, Salomão, ali estavam os hebreus, ali teve milagres, ali Deus se manifestava com milagres, Deus dava vitória ao povo dele. Então, Fernando, quando o livro do Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos, se está dizendo que agora, quando Deus trouxesse o juízo sobre Jerusalém, a partir daquele momento, daquela hora, daquela cronologia de ano chamado ano 70, depois de Cristo, meu amado, você está dizendo que Deus não ia mais estar naquela terra aonde todo mundo se maravilhava, os gentios que estavam fora ali entendia que ali estava o Criador, o Altíssimo, o único, o verdadeiro, aquele que fez, que faz todas as coisas, aquele Deus Todo-Poderoso. Ele não ia estar mais ali governando 24 horas, cuidando, estando com seu povo. É isso, Fernando? É isso que João viu na ilha de Patmos. Deus não ia estar mais em Jerusalém, ia perder o governo dele para sempre. Foi isto, é esta a interpretação do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, meu amado. No 6º selo, Deus estava mostrando para João, eu não vou mais governar Jerusalém, eu não vou ter mais governo nem de noite, nem de dia, e as estrelas cairão do céu. Aqueles que estavam ali em Jerusalém, que era eleito, eles iam cair, mas ia estar salvo para sempre, iam vestir vestes brancas, ia entrar na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Esta é a interpretação do livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Está aí, meu amado. O governo de Deus acabou para Jerusalém. Ele não ia estar mais ali. Agora ele está agora na nova aliança. E na nova aliança, ele estaria agora dentro de nós, dentro de mim, meu amado, dentro de você, meus queridos irmãos aqui do canal Yahushua reina para sempre. Vamos continuar aqui com essa série tão maravilhosa. Então você entendeu que sol era um governo de Deus em Jerusalém, que lua eram figuras de linguagem para governo de Deus durante a noite, sol, o dia, estrelas caem do céu, pessoas eleitas que não ia estar mais, que iriam vencer, que Deus ia levar para o novo céu e a nova terra.
Versículo 13: e as estrelas do céu cairão sobre a terra. Olha só, cairão sobre a terra, sobre Jerusalém, terra Jerusalém, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E aí ele diz: o céu retirou, versículo 13, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Marque aí, meu amado, céu era o céu da velha aliança, retirou-se como um livro. A velha aliança teve que se retirar, enrolar como um livro, e os montes que estavam lá na velha aliança, fortalecidos, aqueles montes, o Monte Sinai, que estava lá na Arábia, o Monte Jabel-Oló hoje, aqueles montes Moriá, é isso que Deus está falando, literalmente eles iam, agora não tem mais valor, mais prestígio, não ia ser mais, como é que fala, que eles iam lá, que eles adoravam lá, que aconteceu as histórias do passado lá, que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Agora eles iam ser tirados, movidos. E as estrelas cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E aí aparece o versículo 15. Agora o que eu quero perguntar para vocês, teólogos que ensinam aqui no YouTube com suas séries, é a série da Disney, Apocalipse da Disney e de Hollywood. O versículo 15 diz que os reis da terra, como que vocês dizem que isso aqui é para o futuro? Como que vocês dizem? Ah não, mas o presidente hoje representa reis. Mentira, meu amado. Ou uma coisa ou outra. Café, café e leite é leite. Está dizendo reis. Os reis. Lá era reis, não é? Lá era império. Hoje, meu irmão, meu amado querido irmão, é república. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E os reis da terra, e os grandes, olha só, e os ricos. Quer dizer, os ricos que tinham lá, os fariseus eram ricos. Eles eram todos ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre. Que, olha só, ele está dizendo que Israel teve vários reis poderosos, como Davi, Salomão e vários outros de Israel. Ele estava dizendo que agora não ia ter mais, que essa velha aliança ia terminar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos servos, todo livre, se esconderam nas cavernas e rochas e montanhas. Olha só, e diziam aos montes e rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha só, viria o dia da ira, o dia do Senhor, o dia terrível que Amós falou, o dia que Naum falou. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. E ele diz que, e dizia aos montes, eles estavam tentando fugir da ira daquele que é poderoso, da ira daquele que ninguém pode suportar, porque era chamado dia do Senhor. Tentavam correr para os montes, por rochedos, e diziam: caia sobre nós. Tentavam se matar ali dentro de Jerusalém, mas não adiantava, meu amado, porque a ira já estava determinada, a destruição já estava determinada, porque Deus tinha que destruir a velha aliança, o velho pacto, ordenança, mandamento, dízimo, oferta, sumo sacerdote. Estava ordenado para que Deus destruísse o mundo velho, o mundo Aion velho, chamado Aion no grego velho, e trouxesse uma nova aliança, uma aliança com melhores promessas onde o Espírito é o Senhor, aonde o Espírito é o Senhor agora, meu amado.
E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, todo livre, esconderam nas cavernas, rochedos e montanha, e diziam, isso aqui era a ira de Deus. Marca essa palavra ira, que nós vamos entrar agora no capítulo 7, e vamos mostrar agora os eleitos que estavam dentro de Israel, e os eleitos que estavam fora dos muros de Jerusalém. Não perca essa série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Não percam. Então nós entendemos que o governo de Deus, que a palavra sol na cópia do Almeida era o governo de Deus durante o dia. Nós entendemos na cópia do Almeida que a lua, que se tornou como sangue, era o governo de Deus durante a noite. E nós entendemos que as estrelas eram os hebreus que caíram, a geração caiu, os hebreus caíram na história. Não existe mais segundo a carne, não existe hebreus mais segundo a carne eleitos. O que existe na nova aliança é hebreus, gregos, todos nós espiritualmente salvos, vivendo já a vida eterna. Esta é a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Aí eu vou terminar agora essa pérola da graça, mostrando para vocês que o profeta Isaías, ele tinha a mesma figura de linguagem. Ele tinha figura de linguagem nas suas profecias. Falei que nós temos que ler a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. Olha a profecia agora, lendo de uma forma profética a Bíblia. Olha a profecia de Isaías. Eles dizem, não, mas aonde está escrito isso? Que eles usavam essas figuras de linguagem. Onde está escrito isso, Fernando, que você falou que o sol representava, era uma simbologia do governo de Deus, a lua era uma simbologia do governo de Deus, e as estrelas eram os eleitos hebreus que estavam em Israel. Isaías capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz isso aqui. A ruína da Babilônia foi um julgamento como foi para Jerusalém, uma sentença para a Babilônia. Olha a figura de linguagem que o profeta Isaías usou para a destruição literal da Babilônia. Profecia já cumprida, olha só. Porque, capítulo 3, versículo 10. Porque as estrelas do céu e suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá mais com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade. Olha essa palavra mundo, preste atenção também, meu amado. Mundo aqui tem vários significados. Na cópia do Almeida, mundo aqui significava mundo velho. A palavra mundo do livro de Mateus 24, que o Salvador disse, mundo era o mundo da lei, mundo de Moisés. Demos uma paradinha aqui, mas retornamos. Olha só. Então, capítulo 13, versículo de número 10, é uma profecia já cumprida, dizendo que o sol ia escurecer, a lua ia escurecer e as estrelas iam cair do céu. Foi um julgamento de Deus sobre a Babilônia. Isaías capítulo 19, versículo 1. Olha isso aqui, olha essa figura de linguagem aqui de novo. Outra profecia sobre agora o Egito. Olha, peso do Egito. Capítulo 19, versículo 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios derreterá no meio deles. Olha isto aqui, meu amado. Espírito tem como vir cavalgando numa nuvem ligeira? Não tem. Deus é espírito. Isso aqui é figura de linguagem. Era um juízo. Eles usavam essas profecias de simbologias. Então, fica aqui para você hoje, meu amado. Você entendendo hoje que a Bíblia é lida de uma